assim, vocês podem fazer, né, com seu grupo, com o grupo das crianças, tá certo? A dinâmica é do coração sujo. Olha como é que ela é feita. Em uma metade de garrafa, você pega uma garrafa PET, certo? Pega uma garrafa PET, viu? Transparente, você vai colocar água, né? Aí você vai dizer que Deus nos fez a sua semelhança e nos deu vida, mas o homem escolheu o pecado. Então, vamos pegar um vidrinho, pega um vidrinho de iodo, se preferir, né? Pode ser, você pode pegar esse vidro e enrolar em um papel, e um EVA preto, e você vai colocando aos poucos algumas gotas, enquanto vocês colocam essas gotas na água, né? Dentro dessa garrafa PET, você continua falando do pecado, sobre o pecado, do pecado. Aí você pode dizer assim, que o homem escolheu matar, roubar, né? Falar palavrões, mentir, fazer, né? Ter atitudes ruins e em questão de não ajudar o próximo também. Você pode estar explicando sobre isso. Você pode também falar o que mais era o pecado. Aí você explicando, ao terminar de explicar, você fala, então a água ficou preta, né? Porque você, né, colocou o iodo, aí a água vai escurecer. E você continua falando. Olha, Deus ia destruir a terra por causa do pecado do homem. Assim como nos dias de Noé, todo mundo era mau. E Deus achou bondade somente em Noé. Noé e sua família. Então Deus pediu para Noé construir a arca para abrigar os animais, foram dois, né? Que entraram de cada espécie, macho e fêmea, e que entraram na arca os animais e a família de Noé. Tá bom? Aí você explica, pois a arca foi o que? A salvação. Estava representando a salvação para, né, a vida de Noé e sua família, certo? Então, pois a arca foi a salvação de Noé no dilúvio e hoje Jesus é a nossa salvação. Aí você explica que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia por nos amar, para nos proporcionar a salvação, né? E você continua. Aí você vai pegar o vidrinho, né? Outro vidro, aí já é outro vidro. E você vai, dentro dele vai conter água sanitária. Você pode enfeitar esse vidrinho, certo? Você pode colocar um coração no vidro ou uma cruz. Coloca os dois, vai ficar muito bonito, viu? E você continua, né, dizendo que Jesus derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Nisso você vai colocando aos poucos, né, gotejando, né, a água sanitária dentro da garrafa PET. Enquanto você vai falando de Jesus, vai derramando a água, né, sanitária na água suja de iodo e fala do amor de Deus por nós. Que Jesus morreu por nos amar e somente Ele, pois nunca pecou. Poderia nos tornar de novo a semelhança de Deus. Então a água começa a ficar limpa. Bom, nesse momento você vai dizer para as crianças que quando aceitamos a Jesus, podemos ter comunhão com Ele. Mas às vezes iremos pecar. Mas temos que pedir sempre a Jesus o seu perdão. Porque Deus quer que vençamos o pecado. Para isto, temos que orar sempre. Ir à igreja, ler a Bíblia, obedecer o papai e mamãe. Você começa a falar coisas boas para a criança, tá bom? E você começa a falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é paciente, o amor de Deus é bondoso, não inveja, não se vangloria, né? Aqui Deus deixou para a nossa meditação, certo? Esse versículo bíblico.
que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor de Deus cura. O amor de Deus é novo. O amor de Deus é perfeito, né? Transforma a nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, podemos confiar sim nesse amor, né? Esse amor que nos fortalece e nos conduz à plenitude. Então, renda-se ao amor de Deus. Permita que Ele transforme a sua vida e encha seu coração. Encha o seu coração. Encha o seu coração de paz e felicidade e amor. Deus continua abençoando a todas as famílias e as crianças. Faça essa dinâmica, é muito boa, é muito linda. Aí você pode fala de Jesus, fala, né, do amor de Deus, da morte, né, lá na cruz, tá bom? E o nome do grupo que eu tomo conta, que eu, né, sou a dirigente, o nome é Monte Sinai, tá certo? E foi isso que eu fiz. Fiz essa dinâmica no culto, né, com a participação dos pequenos, e comecei a falar sobre, né, a importância de termos Jesus no coração, né? Sobre o amor. Comecei a explicar sobre o amor de mãe, certo? Por um filho, tá bom? Aí nisso aí você vai explicando, conversando com a criança. Então, aí imagine o amor de Deus por nós, né? Ele é o que? A própria essência do amor. Deus abençoe. Sim, vocês podem fazer, né? Com o seu grupo, com o grupo das crianças, tá certo? A dinâmica é do coração sujo. Olha como é que ela é feita. Em uma metade de garrafa, você pega uma garrafa PET, certo? Pega uma garrafa PET, viu? Transparente, você vai colocar água, né? Aí você vai dizer que Deus nos fez a sua semelhança e nos deu vida, mas o homem escolheu o pecado. Então, vamos pegar um vidrinho, pega um vidrinho de iodo, se preferir, né? Pode ser, você pode pegar esse vidrinho e enrolar em um papel, e um EVA preto, e você vai colocando aos poucos algumas gotas. Enquanto vocês colocam essas gotas na água, né, dentro dessa garrafa PET, você continua falando do pecado, sobre o pecado, do pecado. Aí você pode dizer assim, que o homem escolheu matar, roubar, né, falar palavrões, mentir, fazer, né, ter atitudes ruins, e em questão de não ajudar o próximo também, você pode estar explicando sobre isso. Você pode também falar o que mais era o pecado. Aí você explicando, ao terminar de explicar, você fala, então a água ficou preta, né? Porque você, né, colocou o iodo, aí a água vai escurecer. E você continua falando. Olha, Deus ia destruir a terra por causa do pecado do homem. Assim como nos dias de Noé, todo mundo era mau. E Deus achou bondade somente em Noé. Noé e sua família. Então Deus pediu para Noé construir a arca para abrigar os animais, foram dois, né? Que entraram de cada espécie, macho e fêmea, e que entraram na arca os animais e a família de Noé, tá bom? Aí você explica, pois a arca
foi o que? A salvação. Ela estava representando a salvação para, né, a vida de Noé e sua família, certo? Então, pois a arca foi a salvação de Noé no dilúvio e hoje Jesus é a nossa salvação. Aí você explica que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia por nos amar, para nos proporcionar a salvação, né? E você continua. Aí você vai pegar o vidrinho, né? Outro vidro, aí já é outro vidro. E você vai, dentro dele vai conter água sanitária. Você pode enfeitar esse vidrinho, certo? Você pode colocar um coração no vidro ou uma cruz. Coloca os dois, vai ficar muito bonito, viu? E você continua, né, dizendo que Jesus derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Nisso você vai colocando aos poucos, né? Gotejando, né? A água sanitária dentro da garrafa PET. Enquanto você vai falando de Jesus, vai derramando a água, né? Sanitária na água suja de iodo. E fala do amor de Deus por nós. Que Jesus morreu por nos amar e somente Ele, pois nunca pecou. Poderia nos tornar de novo a semelhança de Deus. Então a água começa a ficar limpa. Bom, nesse momento você vai dizer para as crianças que quando aceitamos a Jesus, podemos ter comunhão com Ele. Mas às vezes iremos pecar. Mas temos que pedir sempre a Jesus o seu perdão. Porque Deus quer que vençamos o pecado. Para isto, temos que orar sempre. Ir à igreja, ler a Bíblia, obedecer o papai e mamãe. Você começa a falar coisas boas para a criança, tá bom? E você começa a falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é paciente, o amor de Deus é bondoso, não inveja, não se vangloria. Né? Aqui Deus deixou para a nossa meditação, certo? Esse versículo bíblico. Que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor de Deus cura, o amor de Deus renova, o amor de Deus é perfeito, né? Transforma a nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, podemos confiar sim nesse amor, né? Esse amor que nos fortalece e nos conduz à plenitude. Então, renda-se ao amor de Deus, permita que Ele transforme a sua vida e encha seu coração, encha o seu coração, encha o seu coração de paz e felicidade e amor. Deus continua abençoando a todas as famílias e as crianças. Faça essa dinâmica, é muito boa, é muito linda. Aí você fala de Jesus, fala, né, do amor de Deus, da morte, né, lá na cruz, tá bom? E o nome do grupo que eu tomo conta, que eu, né, sou a dirigente, o nome é Monte Sinai, tá certo? E foi isso que eu fiz. Fiz essa dinâmica no culto, né, com a participação dos pequenos, e comecei a falar sobre, né, a importância de termos Jesus no coração, né, sobre o amor. Comecei a explicar sobre o amor de mãe, certo? Por um filho, tá bom? Aí nisso aí você vai explicando, conversando com a criança. Então, aí imagine o amor de Deus por nós, né? Ele é o que? A própria essência do amor. Deus abençoe.